Gente, aqui também na nossa segunda avaliação, ela está programada para o dia 11/10, tá bom? 11/10 é a nossa segunda e, e última, e penúltima, né, avaliação. Depois, a nossa avaliação, que vai ser a última, vai ser no dia 8/11, tá bom? Dia 8/11 seria a nossa última prova. Que aí, a última não tem como eu dar uma diferença, fazer uma diversificada ou diferente. Aí eu sou, por norma da própria instituição, colocar na plataforma, tá bom? Ok? Nós teremos também um feriado no dia 15/11, e no dia 22/11, depois do dia 8/11, né, que vai ser a prova, aí a gente vai ter a nossa videoconferência, o feedback da prova e a revisão do conteúdo da disciplina, tá bom? Alguma dúvida, gente? Essa do dia 8 de novembro vai ser a última. Aí depois vai ter recuperação? É isso? Isso. Aí vai ter a revisão da prova, o conteúdo disciplinar e a recuperação. Aí vai ser feito tudo junto, tá bom? Que aí vai ser no dia 22/11, Tá, ok. ok? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada aqui. Acho que é só isso mesmo. É só isso, gente. O restante é com a gente. Vamos lá, então, sem mais delongas, a gente vai começar o industrial, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa é só falar. Deixa eu abrir aqui. Professor, Oi? então essa primeira prova seria do industrial? Sim, vai ser Tá. na matéria industrial. O que acontece? Eu planejo fazer da industrial de cada uma delas, né? Vão ser 4 provas. Então, estou querendo fazer como que eu planejo fazer. A primeira vai ser industrial, a segunda odontológica, a terceira vai ser veterinária e a quarta, que vai ser a última, vai ser todas as 3. Um pouco de cada uma, tá Ah, bom? sim, entendi. Tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Dúvida? Rodolfo? Não, tem não. Ana? Não, não. Então vamos lá. Bora lá. Abrindo. Todos estão enxergando? Sim. Beleza. Estou sem mouse hoje, está um pouquinho ruim para me mexer, mas vamos lá. Vamos lá. Gente, olha só. Aqui na nossa apostila, a gente fala um pouco sobre radiologia industrial. Aí hoje eu estou sem meu mouse, está meio complicado de mexer aqui. Vamos lá. Espera aí. Assim, a radiologia industrial é um método de inspeção muito utilizado na indústria. Consiste basicamente na aplicação de radiações ionizantes em determinada peça. Então aqui, tá, gente? A absorção diferenciada da radiação penetrante pela peça que está sendo inspecionada determina as possíveis falhas. Esse processo não destrutivo está vinculado, né, principalmente no controle de qualidade de produtos e matérias. Gente, o que acontece? Não sei se alguém já viu ou já ouviu falar que na indústria nós também utilizamos os meios de radiografia, né, em peças. Como assim radiografia em peça, professor? Tem determinados tipos de peça numa indústria, por exemplo, uma caldeira. Alguém, quem não conhece uma caldeira, quem já viu, sabe que é algo fechado. Coloca, pensa
fazer o programa de sábado, Luciano. Laísa, por Ele gentileza, saiu da... o que acontece, gente? Vamos supor que a gente tem aí um balde. Você utiliza esse balde todo dia, né? Isso acontece principalmente com as meninas. Eu também já aconteceu muito. Quando eu vou virar uma laje aí, fazer uma laje aí, encher de concreto naquele balde e encher aquela laje. Mas com o tempo do uso daquele balde, você vai observar que ele vai ter alguns vazamentos, né? Ele vai vazar ali no fundo. Às vezes pode ser até imperceptível, mas o que acontece? Quando se percebe ou é percebido um vazamento, e às vezes nem dá para identificar aquele vazamento, nas grandes indústrias, a gente utiliza o meio de radiografia, a imagem radiografada da região. O técnico vai lá, faz uma imagem naquela região onde supostamente está tendo algum problema na estrutura, e através daquela imagem radiografada, consegue enxergar aquela área onde está tendo a alteração da massa, né, do local, tipo uma rachadura, um micro buraco, da qual a gente não enxerga a olho nu. Naquela radiografia vai ser possível enxergar, entendeu? É isso que a gente vai começar a ver agora na radiografia industrial, tá? Então, assim, a radiografia industrial é usada para detectar variações de uma região de um determinado material que apresenta uma diferença em espessura ou densidade. Comparada com uma região vizinha. Em outras palavras, a radiografia é um método capaz de detectar com boa sensibilidade defeitos volumétricos. Tá? Aí vem diferença entre radiologia industrial e radiologia, né, industrial. Ó, radiologia e radiografia, tá, gente? A diferença entre a radiologia industrial e radiografia industrial é muito simples. O termo radiologia é uma denominação geral para o uso de radiações ionizantes em processos industriais que envolve diversas aplicações. Já a radiografia industrial é o exemplo desses processos industriais onde se faz uso de um aparelho gerador de radiação, que é o nosso aparelho de raio-x, né? Para a produção e visualização de imagem de peças. E cai no mérito agora o que eu acabei de falar para vocês e explicar. Tá? Principais aplicações da radiologia industrial. Dentro dos ensaios não destrutivos, a radiologia industrial tem seu papel em indústrias petroquímicas, como a Petrobras, e em outras indústrias de petróleo. Utilizada também para o controle de qualidade em peças soldadas e fundidas em fábricas automobilísticas e siderúrgicas. Na área militar, para a inspeção de armamentos, explosivos, munições, tanques, navios, aviões e mísseis. Tá? Não sei se alguém já viu também. A radiologia, por exemplo, alguém pode dar um exemplo aí, no caso de material do Exército, por exemplo, ou de material de guerra, que se utiliza a radiologia? Na época que eu vi que a radiologia industrial começou, né, com, esqueci o nome do cara, que ele tirava a radiografia da arma dele, que tinha uma arma, né, e tirava a radiografia que a arma estava dando ruim, aí ele começou a fazer a radiografia da arma dele para ver onde que estava o defeito, e foi a partir daí que começou a radiologia industrial, não é isso aí? Mais ou menos. Isso? Mais ou menos. É isso aí. Sim, o que acontece? Vamos colocar aí no termo radiação. O começo do termo de radiação começou até quando eles começaram na guerra, né? Onde surgiu até mesmo a bomba atômica. Então,
já mexiam-se com a radiação. Só que aí, realmente, o que você falou, em termos de armamento, houve uma curiosidade de um militar que ele veio a radiografar os equipamentos, né, de uso de armamento para reparar erros, né, e alterações na estrutura daqueles armamentos. E, com o tempo, eles foram começando a utilizar também nas aviações, né, em ambas as partes. Hoje em dia, na nossa radiologia industrial, começamos a utilizar em vários outros modalidades, né? Em modalidades de alimento, de carros, né? Em outros fins, até em estágios, né? Estágios de futebol, estádios assim, né? Já se tem utilizado os métodos radiográficos, como o scanner, né? Como também nos aeroportos, na entrada, né? O detector que era detector de metal, agora também utiliza a radiografia, né, a radiação, para poder enxergar se tem uma possível arma de metal ou algo que seja proibido, né, de entrar no local. Então, hoje em dia, nós pegamos a radiação industrial até mesmo nos alimentos, né, que hoje em dia os alimentos também estão utilizando. Então, vamos lá. Aí, aqui está explicando o que a gente acabou de conversar, né, sobre radiação de alimentos, nas partes, né, hoje em dia, industriais. E nós temos aqui os ensaios não destrutivos END, tá? Ensaios não destrutivos END são técnicas utilizadas na inspeção de materiais e equipamentos sem danificá-los, sendo executados nas etapas de fabricação, construção, montagem e manutenção. Os END estão entre as principais ferramentas do controle de qualidade de materiais e produtos e são amplamente utilizados nos setores de petróleo, petroquímico, né? Químico, aeroespacial, siderúrgico, naval, eletromecânico e de papel de celulose, entre outros. Eles contribuem para a qualidade dos bens e serviços de redução de custo, preservação da vida e do meio ambiente, sendo fator de competitividade, tá, para as empresas que os utilizam. Com o desenvolvimento da indústria, o sistema de produção artesanal foi sendo substituído por uma nova organização do trabalho para o aumento de produção. Surgem os processos de fabricação da indústria mecânica. Os principais processos de fabricação na indústria mecânica são moldagem, tá? Que consiste na produção de um corpo sólido a partir de um metal amorfo, ou seja, no estado líquido de pó, granulado, né, ou de pasta. Aí tem aí, né, o exemplo, né, da fundição. Conformação é um processo que aos poucos modifica um corpo sólido por meio de deformação plástica. Por exemplo, uma laminação, extrusão, né, e está colocando aí os outros exemplos. O corte consiste em retirar metal de uma superfície por meio de uma ferramenta, né, que é a fresagem e outros. Junção consiste na união de uma ou mais peças, tá? Esses são os processos que acontecem no meio da indústria e também surge a necessidade de você averiguar a imagem através da radiografia, né, para você ver se foi feito corretamente aquele procedimento, tá? Por exemplo, você vai lá e solda, vamos colocar aí, você pega um pedaço de metal na sua casa qualquer e quer soldar. E você tem aquela dúvida de, será que está realmente firme? Será que essa solda realmente, né, teve ali aquela liga, aquele ligamento, aquela soldagem concreta? Aí o que eles fazem? Faz a imagem radiográfica para ver se tem ou não alguma fissura, se teve uma falta de junção naquela solda
de uma peça para a outra, tá bom? Aí tá assim, tipo de descontinuidade. Aí existe a de porosidade, inclusões de escória, falta de fusão, que é essa que eu falei agora também, né? Uma das principais, e falta de penetração e trinca. A trinca também é muito conhecida, né? A trinca, você vê, a gente vai ver aqui mais para frente, tem umas imagens mostrando o tipo de trinca, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, inclusão de escória, tá vendo? Deixa eu só puxar para cá. Então, assim, vamos ler um pouco da porosidade para eu poder explicar. Formada pela evolução de gases, né, na parte posterior, né, da poça, no caso da peça, tá? Da peça de fusão, durante a solidificação da solda, os poros, né, têm usualmente um formato esférico, embora poros alongados possam ser formados. Então, ele está mostrando na hora que faz uma junção de peça, que pode aparecer como se fosse aquelas microbolhas, né? Que eles chamam de poros, né? Aquelas microbolhas. Não sei se alguém já viu no microscópio alguma estrutura e reparou que entre aquelas estruturas, até brinquedo, às vezes, de plástico, eu já até vi, eu já comprei para o meu filho uma vez, eu fui olhar bem de perto, eu vi microbolhas, assim, né? Dentro das peças, né, de plástico. Dava para ver a olho nu. Quando você virava para a luz, você enxergava aquela falta de ligamento, né, daquele plástico de um com o outro, né? Isso eu não sei se facilita ou ajuda vocês a entenderem. Tá bom? Aí está aqui. Exclusões de escória. Termo que descreve partículas de óxido e outros sólidos não metálicos aprisionados entre passes de solda, ou entre a solda e o metal de base. Esse tipo de descontinuidade aparece, em geral, com uma forma alongada em radiografias. Tá? E mostra aí, mais para frente vai aparecer uma foto mesmo, para vocês verem. Ó, essa é a imagem da inclusão. Aqui teve a solda, né? Aqui é um pedaço da peça, outro pedaço da outra peça e teve uma solda. Então, ficou parecendo, né? Esse formato assim da solda, eles chamam de inclusão de escória, tá? Falta de fusão, termo que descreve a ausência de união por fusão entre passes, né? Adjacentes de solda ou entre a solda e o metal de base, que é um dos exemplos que eu mencionei para vocês agora há pouco. Aí mostrando, né, como se fosse um copo e a falta, né, da fusão, tendo um vazamento, tá vendo aqui uma bolha entre a estrutura que não está tendo problema ainda, e aqui uma bolha que veio a romper a estrutura aqui, na lateral, né, e teve o vazamento. Então, com a radiografia, você fazendo a imagem daquela peça, você consegue enxergar. Falta de fusão do lado aqui que a gente acabou de falar. Aqui estava reto, certo? Era aí assim, né? Correto. Mas teve um problema na falta na hora de fazer o ligamento. E quando você faz a radiografia, como se estivesse cheio de líquido, você vê a falta de fusão entre a parede daquela estrutura. Gente, estou indo muito rápido, está dando para entender. Quer que mude o jeito de passar a informação para vocês? Alô? Tem alguém aí? Tem, professor. Ah, Tranquilo, tranquilo, professor. ninguém Como dormiu vai? ainda, né? Vou dar um beliscão online para acordar vocês. Vamos lá, então. Hein? Deixa eu passar aqui. Aqui a trinca, ó. Falta de penetração. Mais um exemplo de falta de penetração aqui em cima, tá vendo? A solda veio, mas não penetrou totalmente para poder fazer o ligamento total da peça. Então, aí na radiografia foi feita supomos, né, que fez uma imagem radiográfica e você enxergou. Aqui embaixo tem um exemplo da trinca e uma falta de fusão também. Tá? Olha só, vou mostrar para vocês vão entender. Ó. Aqui tem uma trinca na solda, tá vendo?
foi possível ver na radiografia. E aqui, além da trinca, no exemplo, você vê também uma falta de fusão aqui, ó. Tá vendo a peça? Vamos lá. Sim, deu para ver. Aqui também está falando um pouco do ensaio visual, tá? Tá assim, ó, ensaio visual. Quando se vai à feira e escolhe fruta e legumes, você usa uma visão para separar, por exemplo, né? Você vê qual que está melhor, qual que está pior, escolhe a que você acha que está melhor para você. Aquela laranja mais bonita e tal, aí tá assim. Essa atividade simples nada mais é do que um tipo de ensaio não destrutivo, ou ensaio visual, né, no caso. Foi o primeiro método de ensaio, a gente já conversou sobre isso, vamos baixar mais um pouquinho. Gente, ó, procurem dar uma lida na apostila antes também, tá? Que aqui o nosso tempo é curto, que é mais fácil para mim também tirar a dúvida de vocês, ok? Aqui está falando sobre a descontinuidade ou defeito, do qual acabamos de falar ali na frente, né? A descontinuidade de uma solda ou outro tipo de material, sendo uma solda líquida ou até mesmo um líquido, né? Ali dentro daquela peça, você consegue, através da radiografia, enxergar aqueles defeitos de descontinuidade e de falta de ligamento da peça. Na apostila agora aqui, ó, tem uma foto mostrando. Isso aqui, gente, não é uma máquina de solda, não. A gente acha que era uma máquina de solda. Parece, né? O cara tá com um eletrodo assim